mas em alguns momentos ele não pergunta mesmo e deixa. Tá, pronto. Vamos apresentar aqui. Eu vou colocar para vocês aumentado. Pronto, aumentou aqui. Então, pessoal, meu nome é Suelen, eu sou psicóloga, né, da equipe especializada de apoio à aprendizagem, e eu estou aqui com a Eliane para poder falar um pouquinho do trabalho que nós estamos realizando dentro das escolas que nós atuamos. Então, eu atuo na escola classe do SMU, a Eliane vai falar também do trabalho da 113. Então, psicóloga, ela é pedagoga. E nosso trabalho consistiu em realizar algumas postagens na plataforma, né? Inicialmente foi a Eliane que teve a ideia, compartilhou com o grupo e foi muito bem aceito. E a ideia criou ramificações. Então, nós conseguimos estender não só para os formulários na plataforma, que vocês até puderam ver lá nas publicações do SAA, né? E que está das praxis compartilhadas. Então, logo no comecinho, eu acho que foi a primeira, dos formulários sobre emoções. Depois, mais adiante, né? O trabalho foi surgindo, foi ganhando pernas, ganhando, né, expandindo mais, e não ficou só nos formulários. Nós tentamos ampliar e colocar também atividades dentro das videoconferências com os alunos, e também depois vídeos e muitas coisas mais, né? Alguns materiais, recursos, né, que foram utilizados para poder aproximar esse contato com o aluno, já que esse momento que nós vivemos, né, de ensino remoto, faz com que nós fiquemos um pouquinho mais afastados, porque não tem aquele contato presencial, não tem aquele, né, aquele contato maior que a gente sabe que no dia a dia acaba perdendo. Então, todo espaço que é construído, além do espaço da plataforma, que possa ser estendido ao Meet, estendido, quem sabe, até numa apresentação do fórum, foi o que aconteceu com a gente. Eu vi que tiveram alguns trabalhos de meninas, pedagogas, psicólogas, e foi muito bacana que tudo a gente pode aproveitar positivamente, né? E o trabalho de uma pessoa pode abrir portas para parcerias. E é o que aconteceu com a gente. A, a, a Eliane e eu, nós somos de escolas diferentes. Nós não trabalhamos equipe juntas. E o trabalho inicial que ela propôs fez esse gancho, né? Eu comentei com ela, falei que gostei do que ela tinha postado, dei algumas, né, ideias, sugestões, disse outras coisas que eu pensei em criar por conta do trabalho, e nós fomos conversando e criando um vínculo à distância, né, Eliane? Verdade. Pois é. E foi muito bacana. Eu e a Eliane, nós entramos aqui na equipe do CRE Plano Piloto ano passado, né? Eu trabalhava antigamente, eu entrei na secretaria em 2013, no concurso, e fiquei na regional do Guará. E fiquei por um bom tempo lá, aí tive uma oportunidade de fazer um trabalho fora da secretaria, fiquei afastada por 2 anos, cedida para esse trabalho, e retornei ano passado. E por conta disso, nós fomos, né, se integrando. Eu vejo que o grupo daqui é bem grande. Tem algumas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar ou conhecer, e outras que não, né? Que realmente o grupo do Guará é bem curtinho, é bem menor. Então, quando eu vim para cá, eu achei assim, falei, nossa, é muita gente, e a gente ouve falar algumas pessoas, mas não tem aquele tempo de sentar e trocar o contato. Eu acho que, eu não sei se é porque é pouco tempo, e aconteceu essa pandemia, muita gente eu não pude se aproximar. Acho que tem gente que nem sabe nem quem eu sou, né?
e muita gente, assim, eu também não conheço, e que eu acho bacana as ideias, os trabalhos, como é importante esses momentos. E aproveitando que ontem foi o dia do psicólogo, né? Parabéns, meninas, pelo trabalho, pela todo o engajamento, que nós sabemos o tanto que é um trabalho edificante, mas também é, tem muitos desafios. Aí eu trouxe uma mensagem para o grupo, pensando no nosso trabalho mesmo, e como que ele nós temos uma realização pessoal a partir desses contatos que a gente tem com as pessoas. É claro que, se formos pensar no psicólogo escolar, né, tem as praxis individuais, pedagógicas, as praxis relacionadas a esse trabalho, né? E outros ramos da psicologia vai ter outro direcionamento. Mas, assim, eu selecionei essa mensagem porque eu achei que seria adequada para qualquer ramo, qualquer abordagem, né? E, como vocês veem aí, tem a assinatura da Guada, que é uma ilustradora venezuelana, e ela fez essa ilustração. Eu até acompanho os trabalhos dela no Instagram. Eu acho muito bacana porque os desenhos são bem assim, são infantis. Vocês vão ver por essa ilustração aí. E assim, ela coloca umas mensagens bem bacanas em espanhol. Aí eu fiz essa tradução e mudei um pouco, né? A mensagem também, coloquei outras coisas e também cito as coisas que ela faz, porque eu acho muito bacana esse trabalho com desenhos. E nós podemos, inclusive, aproveitar isso em sala de aula, né? Mesmo na nossa atribuição, nós podemos utilizar de forma lúdica os meninos. Então, é bom, sempre que possível, a gente procurar referências de pessoas que fazem trabalhos assim e que possa nos ajudar, né? A divulgar o trabalho da pessoa e também fazer com que nós ampliamos ali o nosso trabalho também, né? Então, a mensagem que está aí, eu vou ler para vocês. Sei que estarei bem, porque ao final do dia sempre conto comigo. E o outro, me rodeio de pessoas inspiradoras e eu me esforço para inspirar os demais. Pois é, gente, olha lá. É, a mensagem é para o psicólogo mesmo, que tem aquele trabalho, né, de ajudar a encontrar-se e ajudar a amar-se. Você vê que tanto ele quanto ela falam, né, diz essa informação de que eles têm amor próprio, né? Essa fala, as duas falas são relacionadas a amor próprio, que é contar consigo mesmo. E quando a gente consegue identificar, se encontrar no nosso ambiente e selecionar pessoas que são bacanas de conviver, retirando aquelas tóxicas, né? Ou se não pode retirar por conveniência ou por convivência familiar, vamos dizer assim, que não tem como tirar. Tem pessoas também que são tóxicas, mas nós temos que saber lidar com elas, né? E não é simplesmente um colega tóxico que a gente fala assim, não, realmente fulano não tem como. Essa amizade aí eu vou me afastar. É uma coisa. Mas nós podemos sim escolher as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando nós temos um certo autoconhecimento e um mecanismo também de saber fazer escolhas assertivas sobre quem convive com a gente, quem pode saber da nossa vida, então nós podemos fazer isso e se rodear de pessoas inspiradoras que nos coloquem para cima, que nos deixem com, vamos dizer assim, a vontade de ser quem a gente é, sem julgamento, sem interferência, sem, né? Ou que se a pessoa der aquele toque para a gente, olha, não tá legal isso não, né? Ó, isso que você falou,
sinceramente, não cabe falar desse jeito, não. E aí a gente ouve e sabe que aquela pessoa está dando aquele toque porque gosta da gente. Então, esse rodear desse tipo de pessoas e um esforço para inspirar as demais. Como assim inspirar as demais? O nosso trabalho tem sim repercussão na vida das pessoas. Nós pensamos assim, são crianças, são adolescentes. O trabalho que eu faço ali é muito de formiguinha, é muito pontual. Quem sabe ele não vai fazer diferença na vida de ninguém. Olha, se você pensa assim, quem sabe você não está dando o seu potencial ou dando a verdadeira consideração ao seu trabalho, né? Porque ele tem repercussão, sim, né? E às vezes não chega até você, né? Não chega aos seus olhos, pelo contrário, chega a você cobranças, chega a você como você poderia fazer e não está fazendo, né? E temas de outras reuniões que nós tivemos. E isso também é uma forma da gente avaliar como que o nosso posicionamento com as pessoas na instituição escolar, né? Como que está, será que eu não estou muito permissivo? Que eu não estou fazendo um trabalho em que não estou sabendo colocar, delimitar o que eu preciso fazer, ou o grau de abertura em que eu estou também está tão fechado que pode ser que as pessoas, para poder ter um contato comigo, precisam ser mais diretivas demais, sem, né? Então, isso tudo precisa ser observado, né? E uma das coisas, quando eu entrei na educação, em 2013, eu queria compartilhar com vocês, pensando também no todo psicólogo, é o seguinte, teve um diretor que eu gostei muito, a diretora da escola também é tranquila, mas que eu trabalhei no Guará nessa época, em 2013. Ele me falou assim, me chamou na sala dele, eu estava lá, fui entregar alguma coisa, né? Não me lembro o que eu fui fazer, mas ele chegou para mim e falou assim, Suelen, você quando vem para a escola, você passa na sala dos professores, toma um cafezinho? Aí eu falei assim, olha, eu acho que a maioria das vezes não. Eu vou para minha sala e aí se eu vou pego água lá, dou uma passadinha, mas muito rápido. Tem dias inclusive que eu levo a minha garrafinha e fico na sala, falo com as pessoas tal, mas eu não interajo muito não. Aí ele falou para mim assim: agora você precisa ir mais tomar café, né? Ir até, mesmo sem tomar café, mas sentar com a gente e os professores vão em você. Aí eu peguei, pensei assim, mas as pessoas não me veem? Aí ele falou, não. Tem dia que até eu acho que as pessoas pensam que você nem veio. Você acredita que ele falou isso para mim? Eu falei, uai, mas eu pensei, né? Não, tá bom, eu vou lá na sala, eu vou na sala dos professores. Aí eu fiquei pensando, eu não consegui me expressar direito, assim, por que que ele tinha feito esse comentário. Depois eu fui observar e eu fui ver o tanto que é verdade. Para a gente ter esse contato com os professores e ter um trabalho em que eles respeitem a nossa entrada na sala, nós precisamos manter vínculo. Não é aquele vínculo que é além do profissional, não precisa disso, mas que nós precisamos aproximar deles e não ser vistos como estranhos na escola. Esse comentário que ele fez no início, em 2013, eu levei até hoje e eu aprendi a gostar de café, coisa que eu não gostava, eu só tomava café com leite, olhe lá, né? Eu aprendi a gostar de café puro com esse comentário dele. E eu falo essa minha experiência inicial para que vocês revejam, né? E pensem, será que eu não estou fazendo um trabalho muito direcionado, que não dá tempo de
de que eles me conheçam, de que eles não me veem como estranhos, porque o trabalho de itinerante que nós realizávamos até ano passado, tinha isso, a gente chegava na escola, e eram várias escolas, cada dia era uma, né? A gente sabe que era assim, e como nós não pertencíamos à escola, os professores, a equipe, né, a equipe gestora, às vezes, né, não recebia com aquele entusiasmo que a gente imaginava, mas quando eu comecei a agir assim, inclusive nas escolas de itinerância, as coisas foram melhorando. Eu senti que eu podia, o mínimo que eu estava ali, às vezes eu não estava na escola e a orientadora, ou a coordenadora, ou uma professora, sala de recursos, me mandava uma mensagem e falava assim, nossa, isso aí já aconteceu um problema com o aluno tal. Quando você vier, quando você chegar, eu queria conversar com você para a gente ver como que poderia fazer com ele. Por uma escola que você construi vínculo com as pessoas, isso é importante, viu? Que as pessoas vão ver você e vão poder falar com você mesmo na sua ausência e contar alguma coisa que houve para você quando você chegar. E é isso. Mesmo à distância, compareçam, né, às reuniões, aos conselhos de classe, a, as mensagens que as pessoas mandam nos grupos, né? Não fique apenas nos bastidores, porque ficar nos bastidores atrapalha o desenrolar do seu trabalho. É isso, eu queria passar essa mensagem inicial, desculpa, eu falo muito. Enquanto isso, Eliane, você quer falar alguma coisa, assim? Eu queria que você falasse bastante, assim, da, do trabalho na plataforma, né, que você fez, com relação aos formulários, e falasse como é que foi na sua escola, para depois eu falar desses desdobramentos do trabalho com as emoções. O que você acha? Então, tá. Então, eu vou falar um pouquinho, então, de como a gente desenvolveu a atividade lá com os alunos, né? Nós estamos trabalhando o tema emoções. Eu e a Camila, a gente resolveu trabalhar esse tema porque, devido à necessidade apontada num mapeamento que nós fizemos logo no início, que retornamos das aulas remotas, e aí a gente achou que com essa necessidade seria um bom tema para começar com os alunos, né? Até para começar esse vínculo com eles a partir das atividades. E aí, então, antes, eu vou ter que apresentar aqui, porque eu acho que é melhor, fica, né, mais didático para vocês conhecerem as atividades. Aí eu queria que a Camila, ela compartilhasse com a gente a experiência, né, do momento da escuta que a gente teve com os alunos, que foi porque assim, a gente fez essa atividade em dois momentos. A gente pensou de elaborar uma atividade que eles pudessem fazer junto com a família dando um auxílio, um apoio ali e desenvolvesse essa atividade com eles. E o outro momento a gente pensou de fazer com a gente, né? Então a gente fez um momento de escuta e com eles, que foi bem legal. Aí a Camila fala um pouquinho, né, Camila, dessa experiência, aí depois eu retorno para apresentar os formulários e uma outra ferramenta que eu usei para fazer o momento da roda de conversa com eles. Aí pode falar, Camila. Bom dia, gente. Meu nome é Camila, sou psicóloga lá da 113, trabalho junto com a Eliane. A Eliane veio com essa ideia lá maravilhosa da gente aplicar esse projeto, né? Eu achei super válida porque diante dessa pandemia está todo mundo fragilizado, os pais fragilizados, as crianças bem mais porque estão presas, né, isoladas, não podem fazer muita coisa. E aí a gente pensou, né, como a gente pode adentrar nesse tema e dar um auxílio maior para essas crianças, né?
A Eliane colocou o projeto na plataforma, a gente inseriu o filme divertidamente, né? Eu peguei na internet, achei para baixar na internet, e aí a gente colocou na plataforma, né? Muitas crianças já tinham visto o filme, né? Outras não. E foi bom que algumas viram com os pais, né? Os pais também puderam ter a oportunidade de assistir e participar do momento junto com as crianças, né? Eu acho que essa ideia de vídeo, de filme, né? Para compartilhar com a família é bem interessante. Enfim, a gente deu, acho que foi uma semana, né, Eliane? Uma semana e pouquinho para as turmas visualizarem os filmes e a gente foi entrando de sala em sala, né? E perguntando, né? Como você se sentiu, aspectos ligados ao filme, né? Quem são as emoções do filme? Não sei se vocês já assistiram, né? Tem a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojinho, né? E aí as crianças adoraram falar assim, né? A gente colocou. Depois a Eliane vai mostrar a apresentação, né, Eliane? Colocou os personagens para eles descreverem quem que era, né, e tal. E aí a gente perguntou, né, como você passa raiva, né? Fala pra gente, né, como que você já passou isso, né, e tal. E aí muitas crianças falaram, né? E aí posteriormente a gente perguntou, ó, a gente quer agora que vocês pensem em estratégias de como pode combater essa raiva, esse medo, essa tristeza. E aí a gente depois deu mais uma semana, e aí eles vieram com as ideias, as estratégias, e aí muitas assim interessantes, né? Uma foi que a criança falou que com medo colocava as coisas na caixinha, numa caixinha imaginária, e aí depois pegava as coisas da caixinha e jogava fora. Aí outros falavam que tinha o cobertor, né? Que entrava embaixo do cobertor para espantar o medo. Aí, com raiva, outros falavam que batia em travesseiro, outro falava que empurrava o irmãozinho. Uns foram, assim, bem honestos, assim, que usava o irmão, batia no irmão, e aí a gente foi pontuando, né? Ah, isso não é legal, né? É bom a gente, assim, encontrar estratégias que a gente possa aliviar o nosso sentimento, mas que a gente não agrida as pessoas, não ofenda ninguém, né? E que a gente possa se sentir melhor também. E aí a gente foi pontuando para eles formas de lidar com essa raiva, com essa tristeza, né? Com medo. E foi muito legal, foi muito bom, porque eu acho que eles ficaram bem à vontade para falar, né, das experiências deles. Até a gente também colocou umas experiências nossas, a orientadora entrou também, a equipe toda entrou. Lá na escola a gente está muito unido, a gente está trabalhando diretamente com a orientação, né, a gente está numa equipe só. Eu, Eliane, orientadora, tem uma professora também que está meio que coordenadora, porque ela está afastada, mas ela quer ser coordenadora, então está só com a gente. E está muito bom. Assim, eu estou achando assim, um trabalho que está fluindo muito bem. E eu acho que esse projeto das emoções veio muito a calhar, porque as pessoas precisam falar, e as crianças precisam falar, botar para fora, né? E muitas vezes os pais estão trabalhando. Eu mesmo tenho duas aqui, às vezes tá a Maria Clara, minha filha aqui, mamãe, mamãe, mamãe. E aí eu tenho que trabalhar, e estou digitando, digitando, e ela, assim, fica com raiva, começa a jogar as coisas, joga os brinquedos e tal. Então é até bom para a gente poder aplicar isso em casa, né? E ajudar até nós mesmos, né? Que nós também não estamos no nosso normal, né? Então, eu acho assim, acredito que foi muito válido. É verdade. E a gente teve um retorno também das famílias, né, Camila? Elas, na reunião de pais, elas pontuaram, né, que achou muito interessante esse olhar que a escola teve, né, de trabalhar esse tema com as crianças e que elas adoraram e conversaram muito. Então, agora eu vou mostrar, então, eu vou compartilhar aqui como é que a gente desenvolveu essa atividade, né, diante dessa modalidade aí da plataforma.
Aí eu vou compartilhar, então, aqui com vocês. Vocês podem ver, assim, por meio de um filmezinho, a gente conseguiu tirar tanta coisa. Então, assim, foi tão assim, interessante, assim, uma coisinha pequenininha, um filme que todo mundo quase já viu, que era um filme antigo. A gente conseguiu tirar muita coisa das crianças. Isso. Então, a primeira atividade, né, que nós dividimos em duas, a gente criou nos formulários, né, a ferramenta lá do formulário do G Suite. Então, nós criamos 3 formulários e cada dia a gente colocava na plataforma para eles realizarem a atividade. O primeiro formulário nós chamamos aqui, demos um título do Corpo Fala. Né? Essa atividade, o objetivo dela era compreender as emoções como expressões físicas de sentimentos. Então, aí nós colocamos aqui uma imagem com várias expressões faciais aqui, e aí a gente pediu, né, de orientação para a família explorar mesmo com eles, assim, essas imagens, né? E depois eles iam responder aqui, né? No primeiro dia nós colocamos esse formulário aqui, a gente deu o título para ele de O Corpo Fala. Nós colocamos aqui uma imagem com essas expressões e pedimos à família, né, para explorar com eles, deixar eles identificarem as emoções aí através das expressões. Depois eles iam marcar as emoções que eles conseguiram identificar e no final colocar que emoção que eles estavam sentindo ali naquele momento. Esse foi o formulário para o primeiro dia. Aí no segundo dia nós colocamos o título aqui, o desenho das emoções. A gente colocou esse nome porque eles teriam que assistir, né, esse vídeo aqui e identificar, a gente colocou para eles escreverem, né, um momento em que o vídeo mostrava que a Mônica estava sentindo raiva, Cebolinha sentindo medo, nojo, alegria. Então, eles iam escrever aqui, assistir ao vídeo e escrever esse momento. Isso aqui foi do segundo dia. Também fizemos uma adaptada, né, para as crianças, que a gente tem crianças ainda que não sabem ler, e as crianças que têm, né, alguma necessidade especial, aí elas assistiram o vídeo e marcaram aqui através dos emojis aqui. E aqui o objetivo dessa atividade é ajudar a reconhecer as emoções no outro. Aí depois criamos o terceiro dia, que chamamos de álbum de foto. Esse aqui eu achei bem interessante, porque o objetivo dele é desenvolver as capacidades emocionais e de começar a pensar no outro com suas próprias emoções. A proposta aqui é que eles, junto, né, com a família, pegassem fotografias antigas, né, físicas ou digitais, e eles começassem a explorar essas imagens, né, através de um olhar assim voltado para as emoções. E aí nós colocamos algumas perguntinhas para poder ajudar no momento que eles estivessem fazendo essa atividade, né? O que será que aquelas pessoas estavam sentindo? Por que elas parecem estar sentindo isso? O que será que aconteceu para elas estarem aqui, assim? E aí, depois, a gente pediu para eles finalizarem Meu Coração, Minhas Emoções. Aqui a gente pediu para eles que eles desenhassem um coração, dividissem o coração em 5 partes, e em cada parte eles colocassem as iniciais das emoções, né? Da tristeza, da raiva, do medo, do nojo. E depois tirassem uma foto e postassem aqui para a gente na plataforma. E o que eu achei interessante, assim, foi como que eles representaram os seus corações. Eles, eu acho que foi de acordo com os sentimentos que acontecem mesmo com eles.
teve corações que teve uma parte, a metade estava toda de alegria, aí uns quadradinhos pequenininhos que eles fizeram representando as outras emoções, uma outra estava muito grande, a parte da raiva. Então, assim, eu achei bem interessante a maneira que eles classificaram, né? Colocaram lá sobre as suas emoções. Aí isso aqui aconteceu no terceiro dia, e aí eles assistiram também o filme divertidamente. Depois, aí com o quinto ano, a gente não quis fazer esses formulários assim. Nós colocamos só pedimos para eles assistirem o filme, né, o divertidamente, e colocamos um quiz, criamos um quiz do filme divertidamente para eles. Aí eles foram respondendo e assim, eles acharam bem divertido, colocaram comentários e gostaram. Aí teve uns que ficaram na dúvida e perguntaram por que era aquela resposta. Foi bem interessante também essa atividade. Então, isso aqui foi basicamente o primeiro momento lá das atividades com eles. Depois, quando eu postei essas atividades lá na plataforma, né, que aí a Suelen, a gente começou a se comunicar, e aí ela fez uma adaptação no formulário, e ela me mandou, e eu achei bem interessante, e aí eu resolvi pegar essa ideia, né, desse formulário que ela criou, para poder fazer o segundo momento com os meninos. Então, o formulário que ela criou lá é esse aqui. Na verdade, ela colocou o nome de quem pergunta quer saber. E aí eu fiquei pensando como é que eu queria levar para o encontro, né, lá com as crianças, algo que a gente pudesse interagir. E aí eu lembrei dessa ferramenta, que é o Jamboard aqui, que está no G Suite também, que ela é bem interessante, porque você pode anexar vídeos, fotos, e ela tem uma nota adesiva que você, né, pode, as crianças podem ir escrevendo e vai automaticamente colando aí nesses slides. Então, a gente começou com a roda de conversa com eles, com esse tema aqui, que eu peguei algumas ideias lá do formulário da Sueli. Emoções, quem pergunta quer saber. Aí a primeira parte foi reconhecendo as emoções. Aí a gente foi conversando com eles, e aí a gente foi colocando esses recadinhos aí, e aí eles foram respondendo, contando, eles contavam história, respondia, porque o que a gente queria saber é se eles estavam conseguindo identificar as emoções. Aí, sentir cheiro de chulé me deixa, aí eles iam falando, e aí quando na fala deles aparecia a emoção que a gente queria, né? Por exemplo, nojo, aí eu digitava lá, e aí vai criando essas... Só um minutinho. Aí vai criando aqui, e aí a gente foi criando os slides com a fala deles, eles... Depois eu vou mostrar um videozinho e vocês vão ter mais ou menos uma ideia do que eles falaram. E aí a gente fez, né, com nojo, aí depois receberam um presente, como é que deixavam, como é que eles ficavam, ter que acordar muito cedo, se alguém pisar no meu tênis de propósito, me deixa. Aí eles iam falando e a gente ia escrevendo a fala deles. Aí depois a gente passou para o momento do filme, conversamos um pouquinho sobre o filme, e aqui que eles acharam legal, porque aí eu apontava o personagem e perguntava assim, lá no filme, esse personagem aqui retratava qual a emoção. Aí eles falavam, e aí a gente colocava também aqui no... E aí eles foram falando todos, e eu fui preenchendo aqui. Aí continuamos com essa parte aqui, né? Porque a gente queria saber como é que eles ficavam, né? Quando eles tinham alguma emoção, porque a gente explicou que tem algumas emoções que
elas nos trazem desconfortos, né? Então, como é que eles reagiam diante dessas emoções? Aí eles foram falando também, eu usei as imagens do filme, porque, né, a gente trabalhou em cima do filme mesmo, alegria, tristeza, nojinho, medo, raiva, e aí tudo foi interagindo com eles e fomos montando o slide. Depois, num outro momento, a gente fez isso aqui em 2 encontros, porque como era muita coisa e a gente queria que todos falassem, a gente deu a oportunidade de cada um, né, ter sua vez de falar. Às vezes a gente esquecia de algo, passava assim por algum, eles mesmo iam lá, ligavam o microfone e falava, tia, eu não falei. Então, assim, foi bem, eles interagiram bem mesmo e acho que eles gostaram também. Aí, no outro momento, num outro encontro, né, a gente, no encontro anterior, a gente combinou com eles que a gente conversou que todas as emoções, né, elas são importantes e que elas precisam ficar em equilíbrios, então a gente também queria saber deles, né, como que a gente podia controlar as nossas emoções. Então, se eles já fizessem uso de alguma estratégia, que eles trouxessem para o próximo encontro, ou eles pesquisassem alguma estratégia para trazer para o encontro. E aí a gente montou, eu falei para eles que a gente ia montar uma sala, né, de como posso controlar minhas emoções. E eles, assim, arrasaram. Cada um deu uma dica e conseguimos montar essa salinha, isso aí que a gente chamou de salinha com eles. Então, as ferramentas que a gente utilizou foi essa, né, e do formulário, e também com o 5º ano eu usei aquela da nuvem que a Yumi trouxe aí para a gente, e eles gostaram, né, porque deu para fazer em tempo real. O Mentimeter, né? Isso. Obrigada, Camila, esse mesmo, tinha esquecido o nome. Então, agora, foi isso aí, né, essas ferramentas que a gente usou. E aí eu trouxe Posso tirar uma dúvida? Esse último programa foi qual? Que eu não entendi muito bem. Esse aí? Esse É aqui? aquele Mente. O Mente que faz as 2 perguntinhas. E aí você passa o link. Esse que ela está mostrando na tela. Então, ele tá lá no G Suite, o nome da ferramenta é o Gymboard. Você encontra lá aqui mesmo, já que eu estou compartilhando mesmo, aqui, ó, você entra naqueles pontinhos. Os aplicativos, e aí ele está aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no meu. Ele não apareceu aqui não, mas ele está nesse aplicativo. Apareceu, tá no 2º bloco ali, ó. Sobe mais um tiquinho. Aí, tá por aí. Aí. Esse aqui, ó. Tá? Ele é bem legal, e aí é uma coisa que poderia ter feito com os alunos e que eu só descobri essa semana. É que se eu tivesse colocado o link, né, compartilhado com eles, eles mesmos tinham feito a etiquetinha para a gente colocar lá. Eles iam escrevendo e automaticamente ela ia colando lá no slide. Mas aí eu só descobri essa semana. Então vai ficar para uma próxima. Aí eu vou passar para vocês bem rapidinho o vídeo do resultado do trabalho, tá? Das atividades que a gente realizou. E eu gravei, no final, eu gravei um videozinho para todas as turmas, né? E a gente vai postar na plataforma esse vídeo.
Então, foi isso. E, assim, a gente vai dar continuidade, né, Camila? Porque nós percebemos, né, quando a gente foi analisar, né, os slides, então a gente percebeu que algumas turmas, né, a emoção, a raiva está muito presente, outras a tristeza, outras o medo. Então, agora a gente vai voltar com a proposta de trabalhar esses sentimentos específicos, né, da necessidade de cada sala que a gente teve essa percepção, e vamos voltar assim agora. E agradecer, né, a parceria da Camila, da Suelen, né, que foi muito, assim, conseguimos uma ajudando a outra, né, e estamos conseguindo realizar nessa modalidade aí à distância, né, está dando certo, e a gente está bem feliz, né, Camila, com o resultado, e a Suelen também, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, até parece. Uma das melhores pedagogas. Entre as outras também, que eu já trabalhei, maravilhosas, não fiquem com ciúme. Mas a Eliane também está dando um show na 13, viu? Um show mesmo. Essa questão dos formulários, da plataforma, tudo ela que criou, né? E a gente foi entrando de sala em sala. Foi um trabalho, assim, árduo. Foi cansativo, a gente ficava de 1 até 2 horas, às vezes, numa sala, porque muitos professores dividiam a sala, né? São muitos alunos, e às vezes ficava até bastante tempo para fazer, né, com todas as crianças. Uns ficavam mais quietinhos, aí a gente tinha que instigar para eles participarem. Mas foi muito, muito recompensador, porque ver a direção elogiando a gente, né, no grupo, todo mundo falando, os professores elogiando a equipe. A gente nunca teve tanto reconhecimento na 113 como a gente está tendo. Impressionante, assim. O virtual para a gente está sendo maravilhoso. Aí depois, Sueli, a gente vai trocar mais figurinhas, viu? Com aquelas dicas para trabalhar as emoções. Sim, e meninas, nossa, eu estou muito feliz. Camila, falar também para você. Nossa, que bacana, que criatividade de vocês, né? A 113 suas só tem a ganhar. E a Escola Classe do SMU acabou também sendo presenteada com esse trabalho, que foi importante, né? Os desdobramentos dele. E vamos também, eu também quero apresentar a outra parte que eu tinha colocado no início, mas eu vi que tinha que falar essa parte de vocês. E realmente vocês podem ver o tanto que é possível trabalhar em equipe à distância, né? Com compartilhando praxis, e vão criando, as ideias vão chegando, vão criando, né? É muito bacana que nós, como equipe, podemos, sim, crescer juntas e ajudar as outras equipes nas outras escolas que querem também, pensam assim, nossa, como que eu posso ajudar a escola? Como que pode ser feito um trabalho que tenha sentido nesse momento que nós estamos vivendo? Então, eu vou apresentar para vocês agora uma apresentaçãozinha que foi feita. Foram recursos básicos, eu utilizei... eu tenho um MacBook, aí eu utilizei o programa do iMovie, eu utilizei também PowerPoint, né? E gravação de voz do celular. Então, vocês vão ver, eu vou colocar sobre a emoção medo, que foi o que apareceu em alguns momentos. Os estudantes da Escola Classe do SMU são filhos de militares, né? A maioria, e estão em casa, e os pais estão trabalhando. Lá, a realidade da SMU é que muita gente, muitos pais se contaminaram, os alunos também. E assim, a nossa equipe, né, o nosso grupo de trabalho, tem contemplado, sim, na plataforma, teve uma boa adesão.
foi bastante importante isso. Eles fazem transmissão 2 vezes por semana com os alunos, que eu acho bastante, né? Os professores se desdobrarem para fazer esse tipo de trabalho, né? Aderir esse novo trabalho. Estão utilizando a plataforma, está sendo muito bacana. A direção tem estado muito presente, inclusive com a nossa formação. Nós temos Heloísa e a Virgínia. A Virgínia entende de recursos tecnológicos assim, de uma forma que ela faz tutoriais para ensinar a gente a criar e a mexer. Eu, inclusive, coloquei no trabalho do meio ambiente, lá nas práticas compartilhadas, pedi para as meninas colocarem, do trabalho do meio ambiente, de um tutorial, inclusive, que a Virginia me autorizou a postar lá, para ensinar a mexer nos formulários com pontuação. Se chama Blank Quiz, né? Mas, assim, eu não vou entrar nessa parte, eu vou mostrar para vocês aqui o recurso, né, do medo. Aqui. Vou compartilhar a tela. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar uma atividade para vocês que se chama Conhecendo Seus Medos. Vocês vão poder ver alguns vagões em uma montanha-russa. E é uma analogia que nós fazemos sobre as sensações, que ao sentir medo, ocorre uma avalanche de sensações, de sentimentos, de emoções. E às vezes esse medo está mais forte e outras vezes ele vai diminuindo e vai amenizando. E para isso acontecer, nós precisamos nos conhecer e entender sobre esse funcionamento, entender sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos e saber quando é preciso pedir ajuda. Então, como vocês veem, aqui está uma montanha-russa e tem vários vagões. Se a gente movimenta o primeiro, logo está aqui. O que lhe dá medo? Essa pergunta é para você conseguir entender e distinguir situações em que dão aquela sensação de medo e falar sobre elas. Depois, se a gente movimenta um pouquinho o vagão, o que você pensa quando está com medo? Nós, quando estamos em estado de preocupação, nós pensamos uma série de coisas, pensamos muito. E isso faz parte desse estado de medo. Quando movimentamos um pouquinho mais, o que acontece com você quando o medo aparece? Essa pergunta é para saber todas as reações que acontecem no seu corpo. São aquelas: aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão, suor. Você vai poder falar sobre quando isso acontece. Uma sensação assim de falta de ar, né? Então, cada pessoa reage de uma maneira. Então, você vai poder falar das suas próprias sensações quando o medo acontece. Andando mais um pouco o vagão, conte o que precisa acontecer para o seu medo diminuir. Se você consegue entender que o medo acontece em algumas situações, é possível então prever que em alguns momentos ele pode diminuir a sua intensidade. E há o que ser feito para que essas sensações diminuam, aliviem, amenizem. E cada pessoa tem, né, o seu próprio funcionamento e sabe o que acontece que faz com que o medo diminua. E com quem você pode contar para se sentir seguro? Tem pessoas da nossa convivência
que elas podem nos ajudar a enfrentar medos, a nos sentir mais seguros, a nos sentir protegidos. Quem são essas pessoas? Elas estão próximas a você? Você consegue contar para elas o que acontece quando você está com medo? Essas pessoas estão dispostas a ajudar? Então, essa atividade é mais ou menos isso, é para conduzir um autoconhecimento, uma identificação dos seus medos, para que você possa lidar com eles. Eu espero que vocês tenham gostado desse exercício e logo poderemos fazer novos exercícios, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau. Pronto. Trabalhinho sobre medo, conhecendo seus medos, que é uma montanha-russa. Vocês viram que cada parte tem um comando, e aí eu vou falando sobre ele, discutindo cada parte. Eu consegui abrir aqui. Vocês estão conseguindo visualizar os cards, a tela? Sim, Suelen, tá ótimo. Ótimo, tá bom. Olha, vocês veem que aqui são cards ilustrativos, então esse material é interessante fazer e ele é bem prático, porque ele chama a atenção das crianças, né, ou adolescentes. Na realidade, esse material pode ser feito com qualquer pessoa, desde que ela tenha um conhecimento prévio sobre as emoções. Por quê? Quando a gente introduz a palavra empatia, que a premissa é se colocar no lugar do outro, o que acontece? Nós precisamos sentir, perceber, conhecer as nossas emoções, para que nós consigamos sentir, conhecer, perceber, encontrar, interpretar as emoções do outro. Então, se não houver um treino inicial, esse trabalho inicial com as emoções, que as emoções principais, né, dentre elas, medo, tristeza, alegria, raiva, nojo, que foi abordado no filme Divertidamente. Se as crianças não souberem distinguir isso, quando for necessário trabalhar com elas empatia, também vão ter dificuldade, entende? Então, é preciso, sim, que nós trabalhamos esses sentimentos, as emoções com as crianças desde pequenos, para depois que elas tiverem uma noção mínima, nós começamos a introduzir, né? A empatia. Então, vocês veem aqui os cards, aí aparece a mãozinha, vai aparecer aqui, aí eu vou abrir. Escolhem vocês, para a gente começar a ficar coisa dinâmica. Qual que vocês querem que eu abra primeiro? Eu vou abrir os 4, mas primeiro, qual que vocês querem? O azul. Azul, 3. Beleza. A mãozinha apareceu? Abriu. Pronto. Você percebe que um colega da escola grudou chiclete na mesa, pois está com preguiça de levantar-se para jogar na lixeira. O que você faria? O que você pensa sobre essa pessoa? Pois é, vocês estão vendo aqui, né? O que acontece? Um colega grudou chiclete na mesa, certo? Isso acontecia muito no presencial, não é verdade? E aí você percebe isso, percebe que ele grudou. O que você faria? O que você pensa sobre essa pessoa? Esse card, ele levanta a possibilidade de vocês entenderem, compreenderem o que o outro sente, por que o outro faz isso. Será por que ele utiliza, se faz, né? Será que é uma preguiça que ele tem de jogar na lixeira? Será que ele acha mais prático ali, né? Será que ele não sabe que outra pessoa pode usar a lixeira? Eu acredito que vocês podem levantar essas certas questões e pensar assim, como é que seria um outro pegar aquela carteira e encontrar chiclete grudado e quem sabe, pegar e grudar na mão. Tanto que seria desagradável, né? Então, questões como essa, a gente começa a perceber e se colocar em situações como essa,
né? E será que você teria como falar para essa pessoa que não era legal fazer isso, pegar a lixeira para ele, ou se não, né, dar um toquezinho, como você poderia fazer, né? E o que você pensa sobre essa pessoa? Tem pessoas que fazem coisas sobre o hábito, né? Quem sabe esse rapaz tem um hábito de fazer isso, ou essa criança tem o hábito de fazer isso. E você pode construir novos hábitos, inclusive pensando no outro que vai usar, tanto de chiclete grudado que vai ter na mesa, se todo mundo fizer isso, não é? Imagine como que vai ficar o estado dessa mesa. Pense na pessoa da limpeza que trabalha, né, na escola e precisa cuidar da limpeza disso, né? E se você, como é a sua contribuição como pessoa para manter a escola limpa, organizada, né? Isso tudo é pensado. E tem outras formas também de fazer perguntas como essa, né? Por exemplo, tem até uma que eu coloquei, se um colega seu chega novato na escola, né? Como que você reage, né, a esse colega? A gente percebe que a pessoa pode mostrar-se como? A pessoa pode ficar mais tímida, a pessoa pode falar alguma coisa sobre si, pode ser uma pessoa comunicativa, depende de uma série de posicionamento da pessoa, né? Você fica analisando como que ela agiria chegando na escola, e vai depender muito da história de vida dela, né? Como que ela mudou de escola, como essa experiência, né? E aí eu quis só fazer uma amostra, porque o tempo está um pouco corrido, né? Para vocês verem que é possível criar muitos cards tá? Eu vou só retornar aqui para vocês. É isso. O programa é o PowerPoint. É PowerPoint. Vou passar para vocês, tá bom? Muito obrigada, Suelen. Obrigada, Eliane. Obrigada, Camila. Que trabalho sensacional, né? Eu acho que o que mais salta aos olhos aqui é a parceria, né? E os desdobramentos que vocês fizeram a partir de uma ideia inicial, mesmo estando em escolas diferentes e separadas fisicamente. E é um trabalho assim, riquíssimo, né? Até com ferramentas novas. Eu também quero ver essa do Jamboard.